melhores filmes de 1980, tá? Melhores filmes de 1980. Já fiz aqui a minha lista dos anos 90, dos anos 2000 e dos anos 2010. Agora vamos entrar nesta década, que é uma década que ela me divide, assim, emoções, tá? Ela me divide emoções. Por quê? Foi uma década que foi extremamente chupada por Hollywood, né, na década passada, né? Quem aí lembra do surto coletivo que foi o retorno aos anos 80 que aconteceu na década passada, né? Da nostalgia. Ai, e Goonies, que é um filme medíocre, Goonies, inclusive, né? Ah, Stranger Things e pai, essas coisas. Então vamos ver aqui qual que é o verdadeiro creme de la creme dos anos 80, tá? Aquilo que o Stranger Things não mostra. Aquilo que apenas o Hulk cinéfilo te mostra, tá? Melhores filmes dos anos 80, começando pelo 10º lugar, que foi muito difícil escolher o 19º lugar, inclusive Histórias do Cinema, de Jean-Luc Godard, tá? Na verdade, é uma série, é um filme dividido em 8 partes, não sei. Eu sei que é um grande apanhado geral sobre a história, né? Ou as histórias, melhor dizendo, do cinema, né? Pela perspectiva do Godard, tá? Pela perspectiva do Godard. Então ele vai caminhar ali por diversos momentos da história, né? Do cinema europeu, do cinema mundial, né? Por várias décadas, dando um pouco da sua perspectiva como cineasta e como crítico de cinema, tá? Grande filme, uma obra seminal do cinema do Godard aí, né? Mostrando que o cabo é bom, porque o cabo nos anos 80 tava fazendo, né? Filme ensaio, home video e fazendo bem. Nono lugar, O Sacrifício, de Andrei Tarkovsky. Depois eu vou mostrar pra vocês, que eu também tenho minha lista, né? Eu fiz um top 20 de melhores filmes dos anos 80 há alguns anos. E eu vou mostrar como que era essa minha lista. Eu acho que hoje eu coloco O Sacrifício, mas é muito difícil escolher aqui esses... Principalmente o 19º, como eu falei. O Sacrifício é um filme muito marcante pra mim. O primeiro filme do Tarkovsky que eu vi foi Solaris, né? E eu gostei, mas eu vi muito novo. Eu acho que eu tinha 14 anos quando eu vi Solaris. E até hoje eu não revi, preciso rever. E eu lembro que teve um momento de Solaris que eu dei uma pescada, né? Pra quem não sabe, dar uma pescada é uma gíria pra... Dei uma dormidinha e voltei, tá? Então foi aquele filme que, tipo assim, eu terminei assim, eu me forcei a ver até o final, achei interessante, mas enfim. Não foi a melhor experiência do mundo para um adolescente de 14 anos, né? E aí, depois de ver Solaris, eu fui ver O Sacrifício, que é o último filme do Tarkovsky, que eu pulei logo pra O Sacrifício. E eu lembro que quando eu comecei a ver O Sacrifício, eu tava gostando muito, mas deu 1 hora de filme e eu dormi. Aí em vez de eu tentar chegar até o final do filme, como eu tentei com Solaris, eu vou guardar esse filme e vou deixar pra ver depois. Eu fui ver esse filme 2 anos depois. E eu achei do caralho. E eu já tinha gostado quando eu tentei pela primeira vez, apesar de não ter chegado no final. Cara, grande filme. É toda a história dele mesmo, assim. A história do fim do mundo ser, digamos assim, né? Um evento iminente. E como isso... O fim do mundo não, né? A guerra, digamos assim. Como isso é filmado e tratado pelo Andrei Tarkovsky. E principalmente você tendo a perspectiva de que esse é o último filme de Tarkovsky. Eu acho muito, muito simbólico, tá? Eu adoro esse filme. Pra mim é um dos melhores Tarkovsky. Eu acho que é, sei lá, top 3 de Tarkovsky pra mim. Amo muito. Foda. 7º lugar, Filme Demência. Tá? Filme Demência, do Carlos Reichenbach, que já apareceu aqui na minha lista, né, de melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Continuo reiterando aqui como eu gosto, principalmente, né, da forma como o Reichenbach ele coloca onirismo num contexto urbano, né? Como ele coloca um aspecto meio surreal, coisas esquisitíssimas acontecendo. E na forma como ele filma, né, isso, como ele filma essa cidade de São Paulo, essa noite de São Paulo,
Esse é um filme que é muito da noite. Eu gosto muito de filmes da noite, sabe? Esse filme que você vai acompanhar um protagonista no meio de uma noite que as coisas são loucas, é um negócio meio after hours, meio bom comportamento, sabe? Esse filme de Into the Night. E o Carlos Reichenbach, ele faz isso, só que sendo uma releitura de Fausto. Eu acho incrível isso. Filmaço, filme demência. Cara, 7º lugar, When Harry Met Sally. Eu gosto muito de filmes de Ano Novo, né? Já falei isso. Eu gosto de filmes de Natal, mas tem a categoria de filmes de Ano Novo, que eu acho que não é uma categoria que é tão explorada. As pessoas lembram muito de filmes de Natal, mas não lembram dos filmes de Ano Novo. Eu vi When Harry Met Sally pela primeira vez na virada de 2024 para 2025. Cara, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse filme. Eu sei que é um clássico da comédia romântica, eu adoro comédia romântica. E eu fui ver porque eu sabia que ele tem um pouco dessa coisa do ano novo, né? O filme tem vários momentos que se passam em viradas do ano. Nossa, velho. Esse filme é tão bom. E eu, mais uma vez, não esperava que eu fosse achar ele tão bom. Esse filme é tão bom que depois que eu vi ele, eu fiquei com medo de ver outras comédias românticas. Porque a forma como ele subverte a comédia romântica, e ele não subverte de uma forma pra tentar se achar superior ao gênero, ou pra tentar enganar o espectador, pra ser, sabe, espertinho, pra estar sempre um passo a mais do que o autor, não. Ele subverte o gênero de uma forma muito orgânica e de uma forma que torna esses personagens tão mais interessantes, tão reais, a situação que eles vivem, que é brutal esse filme. Esse filme é do caralho, tá? Filmaço. Filmaço. Tenta de novo, Crystal. Tenta de novo. Eu vi esse filme no final desse ano e eu amei. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. E, enfim. Cara, melhor comédia romântica que eu já vi, isso, pá. Nomad, tá? Filme chinês aí do Patrick Tan, né? Filme subestimadíssimo. Que trabalha um pouco, né? Eu falei que ele é chinês. Ele é um filme de Hong Kong. E ele trabalha um pouco sobre essas questões culturais de uma juventude de Hong Kong, tá? Que tá a todo momento, né, sendo recebendo influências do Ocidente, né? E trabalha um pouco sobre como isso afeta essa juventude. E um tema que estava muito pulsante no cinema de Hong Kong dos anos 80, que é a violência, tá? Que é uma juventude violenta, uma juventude disruptiva, e esse filme trabalha isso de forma muito foda. Inclusive, outro filme que não entrou aqui nessa minha lista, mas que poderia ter entrado, mas trabalha isso muito bem, é Dangerous Encounters of the First Kind, né? Do Tsui Hark, acho que é Contatos de Primeiro Grau, algo assim. Também trabalha muito isso. Made in Hong Kong, que é já um filme dos anos 90, mas que também trabalha isso bem. Mas Nomad é incrível, eu adoro esse filme. Opa. Ópera, de Dario Argento, tá? Nomad é de 1982, se eu não me engano, é dirigido pelo Patrick Tan, tá? Pra quem quiser achar aí o filme. Ópera de Dario Argento, tá? Ópera de Dario Argento, meu filme favorito do Argento. Eu acho que a coisa que eu mais gosto nesse filme é o assassino, tá? Eu acho incrível o modus operandi do assassino. Essa coisa desse assassino que ele prende a vítima. Ele faz com que a vítima veja ele matando, sabe, outra pessoa. E aí o Argento, ele vai trabalhar com essa coisa que é o voyeurismo, mas que é esse prazer pela morte, né? Essa coisa da gente ver um filme de terror querendo ver assassinato, querendo ver sangue, né? Querendo ver a violência. E eu acho que em Ópera ele trabalha isso de forma fenomenal. É o meu filme favorito aí do Argento. Opa, tô voltando, velho. Agora que é um clássico dos anos 80 mesmo, né? O Harry Met Sally também. Mas um clássico, e quando eu falo um clássico dos anos 80 mesmo, é quando você pensa assim, se você vai ver uma lista do isto é dos grandes filmes dos anos 80, sabe? Mainstream. Heathers. Eu amo Heathers. Eu adoro Heathers. Eu acho que se não fosse Heathers, não existiria filmes como As Patricinhas de Beverly Hills,
Meninas Malvadas, sabe? Esse típico filme de comédia americano, que é a comédia colegial ácida, que é um subgênero que eu gosto muito. Eu adoro Meninas Malvadas. Eu acho Meninas Malvadas um filme genial, assim. É bizarro você ver um filme que foi feito em 2003 e que até hoje continua sendo ácido, continua fazendo sentido, continua sendo engraçado pra caralho. É muito difícil você acertar esse tom de humor, de ser um humor que continua sendo engraçado depois de décadas. Eu adoro As Patricinhas de Beverly Hills. Eu também acho que é um filme que envelheceu muito bem e que faz críticas ácidas aos Estados Unidos de forma genial também. E todos esses filmes não existiriam se não fosse Heathers. E eu acho que Heathers é o filme mais corajoso desses. Sou LGBTs. A Crystal falou, sou LGBT, Heathers faz parte, sou básica. Perfeito. Perfeito. E ressoa muito pra essa comunidade também, né? Foi uma experiência, esse filme perfeito. Eu acho esse filme fenomenal. Todo mundo tem que ver, cara. E é um filme que é uma comédia americana dos anos 80 e que critica os Estados Unidos de uma forma que é muito ácida e muito corajosa, mas sem ser meio edgy também, sabe? É foda. E a Winona Ryder nesse filme, ó, eu adoro Heathers. Puta merda, gosto muito. E, cara, tô só voltando agora. Segundo lugar, né? Heathers era o terceiro, esse é o segundo, acredito, né? Já estamos aqui no top 3. Na verdade, esse é o top 3. Entrando agora no top 3, esse é o terceiro lugar. Também um clássico, né? O terceiro e o segundo lugar também são classicão, assim, de listas que não podem faltar, digamos assim, né? Eu dou uma brincada nessa lista, mas tem uns que não tem como. Do the right thing, né? Faça a coisa certa. Pô, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu adoro a narrativa. Eu adoro a estruturação da narrativa do Spike Lee nesse filme, sabe? Como ele pega essa rua, esse quarteirão, digamos assim. Começa com o Samuel Jackson lá apresentando o programa de rádio. E aí ele vai. Ele não pega um fio condutor, beleza? Que tem o personagem aí que é mais ou menos que o fio condutor, mas ele vai pulando, sabe? Ele vai pulando de núcleo para núcleo. Isso faz muito sentido dentro desse estudo antropológico que é esse filme, né? Esse filme é um estudo sociológico, antropológico, né? De conflitos raciais, né? Os negros e os coreanos e os italianos e os latino-americanos e, enfim, um grande estudo social do que é a formação dos Estados Unidos, assim como esses conflitos, essas tensões raciais, elas pulsam, né? Para além da coisa do o branco contra o preto, né? Mas que também existem rixas ali dentro das próprias minorias. E aí o Spike Lee ele vai contando isso, pulando, né? Desses núcleos, desses povos, mostrando as contradições que existem dentro disso, num crescendo que chega no final e explode de forma genial. Esse filme é foda pra caralho. Esse filme é foda pra caralho. Amamos. Segundo lugar, né? Porra. The Thing, né? The Thing, O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, que eu já defendi aqui, né? Como sendo, talvez, o melhor filme de terror já feito, né? Ao lado aí de Pussy, do Kiyoshi Kurosawa. E, pô, é outro também que não pode faltar, né? Não tem nem muito o que falar sobre Enigma de Outro Mundo, que já não foi falado, né? E o John Carpenter nos anos 80. O John Carpenter e o Cronenberg nos anos 80 são coisa linda, tá? Infelizmente não entrou aqui um Cronenberg, porque eu fiquei muito em dúvida se eu escolhia A Mosca ou o Videodrome pra entrar num eventual, sei lá, 10º lugar. São os meus favoritos do Cronenberg dos anos 80, né? Aí eu fiquei em dúvida, eu quero saber, vou botar nenhum. É muito difícil escolher. Aí eu não escolhi nenhum, mas poderia entrar. E aí o meu primeiro lugar é diferente. É diferentão. Não é Enigma de Outro Mundo, não é Heathers. É um filme extremamente subestimado que se chama Miracle Mile, tá? Não entendo a pira do pessoal com The Thing, mais superestimado que Exorcista. Nem The Thing, nem Exorcista são superestimados, são realmente dois dos melhores filmes de terror de todos os tempos, tá? Por favor, respeite. E o melhor filme dos anos 80 é Miracle Mile.
um filme catástrofe, o melhor filme catástrofe já feito, que também é um thriller, que também é um filme de romance maravilhoso, tá? Eu vou dar só a sinopse desse filme aqui pra vocês. Basicamente o filme começa com um cara que ele tá empacado, né? Empacado mesmo, solteirão há muito tempo. E aí ele consegue ter um date com uma mulher que é a mulher dos sonhos dele. Só que tem um problema. No dia do date, Nova York, acho que é Nova York, né? Ou é Los Angeles? Acho que é Los Angeles, na verdade. Los Angeles recebe uma ameaça nuclear e vai ser bombardeada em menos de, sei lá, 2 horas. Que é mais ou menos o tempo que se passa o filme. E aí você vê ele nesse date, né? Tentando sobreviver a uma explosão nuclear que vai acontecer em Los Angeles. Basicamente essa é a sinopse do filme. E aí, irmão, apenas veja, tá? Incrível, Miracle Mile. O melhor filme dos anos 80, tá? O melhor filme dos anos 80. E que eu acho subestimado por quê? Porque ele não é tão falado. E eu tenho certeza que, se ele fosse um filme popular, as pessoas amariam esse filme. Ele é um filme de um diretor que só fez esse filme e mais outro. Se não me engano, ele morreu, enfim. Ou ele não dirigiu mais. E aí, enfim, caiu no esquecimento. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que assiste esse filme acharia um filme do caralho. Mas infelizmente ele é pouco comentado. E é o meu filme favorito dos anos 80. Então é isso. Essa é a minha lista. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha lista que eu fiz, né? Quando? Em 3 anos atrás eu fiz a minha lista dos anos 80. E que eu não mudei muita coisa, né? O top 3 continua o mesmo, né? Top 4, aliás, né? Continua o mesmo. Nesse meu top 10 que eu fiz na época, tinha A Mosca, tinha O Rei da Comédia, do Scorsese, e tinha Vai e Veja, que não entraram dessa vez na minha lista, né? Aí tem aqui o meu top 20, né? Year of the Dragon, de Cimino, né? O Raio Verde do Romer, os anos 80 do Romer também. É um auge incrível. Nossa, ele fez anos 80, fez Raio Verde, fez Mirabel, né? Também, que é incrível. Os filmes dos anos 80 do Romer são incríveis. Dangerous Encounters, que eu indiquei, né? O Sacrifício aqui estava em 14º. Body Double, do De Palma, também. Os anos 80 do De Palma são incríveis também. Quase que entra Body Double. Muito difícil, cara. Muito difícil essa lista dos anos 80 também. Reanimator. One from the Heart, Paris, Texas, filmaço, né? Cabra Marcado pra Morrer, A Mulher que Inventou o Amor. Eu até fiz também uma lista de menções honrosas, olha só. Os Irmãos Cara de Pau, Agatha e as Leituras Limitadas, Possession, Terror nas Trevas do Lúcio Fulci, Blade Runner, Cão Branco, Rio Babilônia, que comentaram aí, né? A Nos Amours, Born in Flame. Nossa, The Hunger, do Tony Scott. Podia entrar também, hein? Videodrome, Gremlins, Tenchi no Tamago, uma animação japonesa incrível. O Massacre da Serra Elétrica 2, que eu adoro. From Beyond, Stuart Gordon, Evil Dead 2, Duro de Matar, They Live, Nostos e o Return. E The Killer, né? Alguém comentou aí, sentindo falta de algum filme do John Woo. Eu acho que hoje, né, eu gosto mais de Bala na Cabeça, Bullet in the Head, né, do que The Killer. E aí eu fiz uma lista também de curtas, né? Enfim. Caralho, eu fiz lista de tudo, né? Thunder, Brasil, Luiz Gonzela, enfim. É isso, né? Essa daí foi a minha lista dos anos 80. Faça aí a sua lista também, se você quiser, né?